Olá pessoal, vamos aqui entrar na nossa aula de estudo de casos. Meu nome é Paulo César Souza Cropolato, sou coordenador geral da empresa Portal Civil e Trabalhista. Nós estamos no mercado há quase 30 anos, desenvolvendo um trabalho de perícia e assistente técnico das partes, né, tanto do reclamante quanto do reclamado. O nosso forte é a empresa, então 99% do nosso trabalho é direcionado para as empresas, e hoje eu vou falar para vocês sobre o estudo de casos. Esta eu considero a aula mais importante do estudo de casos. Nós já temos 10 estudos de casos, são 10 cases, né? E eu não sei qual você está assistindo, mas eu vou fazer um apanhado geral do que é essa aula, do que é estudo de casos e qual da importância do estudo de casos para o teu crescimento profissional, técnico, na aprendizagem, naquilo que nós estamos nos propondo a fazer, para que você seja formado como um profissional da área trabalhista. Bom, o que é estudo de casos? A nossa equipe idealizou, né, um material didático de forma a trazer para você, aluno, aquele aluno que iniciou fazendo o nosso curso de cálculos trabalhistas. Então é um segundo passo para que você tenha um conhecimento técnico, né, consiga ser formado como um profissional da área. Então, estudo de casos, nós trouxemos um material didático muito importante. Esse material didático em PDF é o material aonde você deve estudar. Através desse material didático, você deve prestar atenção em todo o procedimento, né, desde o início de um processo até o final, até a realização dos cálculos. O material didático, eu prefiro, no meu caso, fazer a impressão, porque eu gosto da coisa mais física, folhear, e você vai ter ali disponível algo entre 80 a mais de 100 páginas, onde existe uma reprodução de um processo físico. Para que isso? Para que você seja treinado, comece a se acostumar com o processo físico. Nesse processo, nesse material didático, nesse PDF que estará nas tuas mãos, você tem desde o início do processo até a finalização dos cálculos. Ou seja, desde a capa inicial do processo, passa pela petição inicial, contestação, sentença, documentos, e com isso você será treinado, você estará sendo treinado à realização dos cálculos. O que é importante nesse material, nesse estudo de casos? Primeiro, você verificar as partes do processo. É óbvio que se você vai elaborar uma conta e você não tem a vivência processual, você não tem o contato físico com o processo, isso vai dificultar a realização desse trabalho. Com isso em mãos, com o processo efetivo em mãos, né, você estará sendo treinado. Nós temos hoje 10 estudos de casos, 10 cases. Poderemos desenvolver mais casos depois, mas com esses 10 cases, cada um desses cases, desses casos, desses estudos, eles trazem verbas diferenciadas, um estudo de caso do outro. Ou seja, você terá nesses 10 casos exemplos, por exemplo, de diferença salarial, horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade. Então, são várias condenações, são vários títulos executivos sendo executados num cálculo trabalhista, onde você terá esse material em mãos. O que você deve fazer? Prestar atenção primeiro, os passos de um processo. O que eu recomendo a você que faça? Resumo da condenação. Eu tenho falado muito do resumo da condenação. Faça um resumo da condenação. Pega uma folha em branco, e desde da capa do processo, você já pode rascunhar o quê? Nome do reclamante, nome do reclamado, número do processo,
Na sequência, nos nossos estudos de caso, você pode tirar os dados do contrato, da petição inicial, em conjunto com a contestação. Sempre nessas peças processuais, você terá esse tipo de informação. Data da distribuição, na capa do processo, verifique aí no seu material, veja lá a capa do processo. Lá você já terá essas informações, parte dessas informações, como nome do reclamante, nome do reclamado e a data da distribuição. Qual é a importância da data da distribuição? Provavelmente você aprendeu isso no nosso curso de cálculos trabalhistas. A data da distribuição, ela formata o cálculo, ela dá início ao período que você vai efetivamente fazer um cálculo. Então é uma data extremamente importante. A data da distribuição, ela inicia o cálculo da prescrição quinquenal e ela também tem o marco dela para efeito de cálculo dos juros de mora. Então veja que é uma data bastante importante. Aonde está essa data de distribuição? Geralmente no início do processo. É a data da autuação. Essa data você já pode colocar no seu resumo. Então, resumo, primeiro, nome do reclamante, nome do reclamado, número do processo, vara do trabalho, data de admissão, data da distribuição, né, e a data do cálculo. Então, você já tem parametrizado o período que será calculado. Já com essas datas você pode contabilizar e verificar qual é o período da prescrição do processo, beleza? Qual é o documento mais importante nesse material que você está folheando agora? No meu entendimento, então seriam essas informações iniciais, né? Outro detalhe, a sentença. Por que a sentença? A sentença é que vai te dar os parâmetros da condenação. É a sentença que te dará as informações necessárias para saber quais são as verbas que serão calculadas ou não. É a sentença que vai te dar os parâmetros necessários para saber, por exemplo, qual é a base de cálculo, né? Qual é a quantidade de horas, se existem diferenças ou não com relação a paradigma, com diferenças salariais, se é percentual, se não é percentual. Tudo isso você vai extrair da sentença. Ah, Paulo, mas tem outras condenações. Beleza. Uma condenação modifica a anterior. Sempre a posterior modifica a anterior. Então, se você tem a sentença de primeiro grau e você tem um acórdão, né, uma decisão do Tribunal Regional ou uma decisão do TST, essas decisões posteriores reformam ou não as decisões anteriores. Então, veja bem que é uma estrutura lógica. Você tem que colocar isso, e isso está dentro do estudo de casos. Esse estudo de casos é para que você verifique fisicamente como foram extraídos esses dados, da onde o calculista tirou os valores e da onde são extraídos os valores, a base de cálculo para a formação de um cálculo, dos documentos que são juntados aos autos. Então, no estudo de casos que você tem em suas mãos, verifique, olhe o documento, imprima o documento, analise, refaça o cálculo. Você tem um cálculo aí pronto. Até o estudo de caso número 3, você terá apenas o cálculo feito, apenas um cálculo realizado, não terá impugnação, embargo. A partir do estudo de casos 4, o case 4, até o case 10, você terá ali a manifestação das partes, ou seja, impugnação à sentença de liquidação, embargos à execução, agravo de petição, manifestação contra a impugnação ou contra os embargos, e isso tudo deve ser analisado por você. Veja, o módulo 1 do nosso curso ou do nosso projeto para a formação profissional, o módulo 1 fala de cálculos trabalhistas, aliás, do curso de cálculos trabalhistas. Ali você tem desde a formação da verba, o que é a verba, a fundamentação da verba, mas você não tem a visão global de um cálculo. No estudo de casos, você vai aplicar o estudo teórico ao caso prático. Então, você vai ver a realização daquilo que você estudou no curso de cálculos trabalhistas. Imprima, analise o cálculo, veja de onde são extraídas essas informações
Tá? Eu reputo e digo que essa primeira aula é a melhor aula, porque as demais aulas eu vou acompanhar vocês apenas descrevendo. Por exemplo, eu vou relatar sobre a petição inicial, vou falar alguma coisa, vou ler o que o reclamante fez, por que ele fez, vou falar sobre a defesa, né? Digo lá que a defesa é um ato constitucional, onde é exercido a ampla defesa, o contraditório, falo da sentença, mas a nossa ideia é que você veja isso fisicamente, tenha o contato com o processo físico. Nós reproduzimos as melhores e as partes mais importantes do processo para que você tenha em mãos isso fisicamente. Manuseie o processo, perceba de onde foram tirados os dados, vejam a formação da planilha eletrônica, o período de cálculo. Então, esse período está relacionado diretamente com a data de admissão de emissão e a data da distribuição. Vejam a formação ou a constituição do cálculo a partir do resumo geral, que é a primeira peça do processo, ou seja, do cálculo, porque isso didaticamente fica uma coisa clara e é uma coisa que você, como profissional, como um aluno agora, você já tem que estar prestando atenção nos detalhes técnicos de como se realiza um cálculo. Bom, eu vou falar um pouquinho das planilhas eletrônicas vocês vão ver impressas essas planilhas na reprodução dos cálculos que estão nos estudos de casos. Nossa equipe criou essas planilhas e essas planilhas são planilhas facilitadoras. Tá? Então você que está participando do escritório modelo, que está fazendo agora essa aula de estudo de casos, você terá à disposição essas planilhas. Qual é a vantagem dessas planilhas? E fazendo um parênteses aqui, essas planilhas não serão vendidas separadamente. Elas serão cedidas apenas para as pessoas que se associaram ao escritório modelo. Então, são exclusivas do escritório modelo, assim como o sistema de apuração de horas extras, que são dois instrumentos de fundamental importância para quem quer ingressar na aula. Aliás, quer ingressar como profissional da área. Por quê? Como que você vai fazer um cálculo se você não tiver essas ferramentas? Ora, e se você tiver que criar uma planilha eletrônica, você já pensou nisso? E se você tiver que fazer um cálculo de uma hora extra, alguma coisa nesse sentido, você já pensou nisso? Então são instrumentos necessários para que você realize, se torne um profissional e realize uma conta de liquidação, um cálculo de liquidação, ou um cálculo de provisionamento, um cálculo de risco. São ferramentas necessárias. E essas planilhas eletrônicas estarão à disposição daqueles que se associaram ao escritório modelo. Outro detalhe, essas planilhas eletrônicas, elas já foram feitas de tal maneira que os reflexos são automáticos. O cálculo da previdência social do reclamante, do reclamado, do imposto de renda já é feito de forma automática. E ela é um planilhão, contém várias planilhas para a realização da conta. E como você vai aprender a fazer isso? Nós estaremos fazendo uma aula exclusiva para que você aprenda a utilizar as planilhas eletrônicas elaboradas pela nossa equipe de profissionais. Então vejam, estudo de casos agora, que a gente está encerrando essa aula, é um instrumento pedagógico extremamente importante para a sua formação profissional. Se nós propusermos 9 módulos para que você seja formado profissionalmente, aprenda e estude cada um desses módulos. Estudo de casos vai te dar a visão, vai te dar um processo. Eu, quando fazia a faculdade, eu lembro que lá pelo 6º, 7º período, eu estava conversando com alguns colegas, e esses colegas, eu estava fazendo a faculdade de Direito, e esses colegas tinham uma dificuldade tremenda. E qual era a dificuldade? Eles não tinham contato com o processo. Estavam fazendo uma faculdade de Direito, mas não sabiam aonde se localizava uma sentença, né? Como que era o procedimento de uma petição inicial, de uma contestação, não tinham essa visão. E isso foi me chamando a atenção naquela oportunidade,
e eu lembro que quando nós começamos a formar o nosso curso, né, fazer essa parte técnica de aprendizagem, esses instrumentos pedagógicos, eu lembrei dessa dúvida que o meu colega tinha, porque ele não tinha vivência processual, não tinha um processo físico na mão. E nós criamos, então, o estudo de casos justamente para suprir essa necessidade. Ou seja, hoje você tem a condição de pelo menos ver um processo físico e ver como é realizada essa conta e até mesmo reproduzir essa conta tentando, né, seguir os mesmos passos que foram seguidos por nossa equipe profissional quando nós elaboramos as contas ou os cálculos específicos para cada estudo de casos. Outro detalhe técnico, quando você entra já na fase de liquidação ou execução de sentença. Nessa fase, muitos profissionais que são formados e que fazem cálculo, o primeiro cálculo, eles não têm a vivência dessa fase. Aonde, a partir do estudo de caso do número 4, ou case 4 ao case 10, você terá a oportunidade de ver como a parte pode se manifestar com relação ao cálculo do perito judicial, aquele cálculo que foi homologado nos autos. Então, como impugnar, por que impugnar, né? Então, fica demonstrado ali a forma como isso é realizado, a forma como fazer uma contraminuta à impugnação, aos embargos ou ao agravo de petição. Beleza? Então, essa matéria é de extremamente importante. Essa aula eu reputo mais importante do que as outras, porque as outras, como eu falei, eu vou estar comentando o estudo de caso, o processo ou as fases do processo. Nesta aula que eu estou passando para vocês, eu estou dizendo que o mais importante é o material em PDF, para que você olhe, analise, você chegue às suas conclusões, né? E vejam da onde são extraídos os dados, os números, os valores, como foram extraídos as verbas do título executivo, do comando sentencial, que é a sentença, né? Quais foram os parâmetros necessários para a realização dessa conta. Então vejam, o material impresso dará a oportunidade para que você fisicamente verifique aquilo que você aprendeu no curso de cálculos na prática, ou seja, a parte teórica com a parte técnica aplicada na prática, efetivamente na prática. Bom, meus amigos, era o que eu tinha para falar para vocês. Espero que essa aula tenha sido muito útil para você. Continue assistindo às demais aulas, que são aulas importantes. Dentro do que eu vou comentando nas próximas aulas, por mais que a gente faça uma leitura da petição inicial, sentença, eu vou fazer alguns comentários. E são dicas importantes para você que está iniciando. Preste atenção nessas dicas, vejam o que eu comento, vejam o que eu falo com relação aos cálculos, porque são pérolas muito importantes. Vocês estão tendo essa oportunidade de nessa aula, nesse estudo de casos, não sei se você vai fazer os 10 estudos de casos, acho interessante que você faça todos eles, porque em cada estudo de casos são verbas diferentes, são períodos diferentes, e você terá a noção de como são feitos esses cálculos, com base nas planilhas eletrônicas, o corte das planilhas, dimensionamento do período de cálculo, aplicação dos juros de demora, enfim, é todo um bojo de informações que eu tenho certeza que irá contribuir para o seu crescimento profissional. Muito obrigado e até a próxima aula.